A chuva começou fina, quase educada, como se pedisse licença para tocar o para-brisa do carro. As gotas desenhavam linhas tortas na luz dos postes e dentro do carro, tudo parecia mais apertado do que deveria. Caio dirigia com uma mão só, a outra repousando no volante como quem já tinha feito aquele caminho 1000 vezes. Ele falava sobre qualquer coisa, o trânsito, o restaurante novo perto do trabalho, a reforma da sala da mãe. E Lívia respondia com sons curtos ensaiados porque sua atenção estava em outro lugar, não no destino. No que o destino significava. Você tá quieta hoje? Caio comentou num tom casual. Lívia forçou um sorriso e olhou para ele. O sorriso ficou bom o suficiente para enganar. Só não enganava o corpo dela. Só cansada. Era verdade. Mas não era toda a verdade. Ela tinha passado o dia inteiro com uma sensação incômoda, como se tivesse esquecido algo importante. E a memória não era um objeto, era uma pessoa. Uma presença que não estava ali, mas ocupava o ar mesmo assim. Helena, a mãe dele. A palavra mãe deveria ser uma parede. Um limite. Um aviso. Mas no estômago de Lívia era outra coisa. Uma faísca antiga, inexplicável, que só acendia quando ela pensava no jeito como Helena olhava. Não era um olhar de quem só observa. Era um olhar que escolhe. O carro dobrou numa rua mais calma, arborizada, onde as casas pareciam sempre mais silenciosas do que em qualquer outro lugar. A casa de Helena não era exagerada. Era precisa. Fachada limpa, jardim aparado, luz quente vazando pelas cortinas como se o interior tivesse um segredo bem guardado. Caio estacionou e desligou o motor. Vai ser tranquilo, ele disse, inclinando-se para beijar a bochecha de Lívia. O beijo foi rápido, automático, e deixou no rosto dela uma marca que não era do toque. Era da ausência de vontade. Lívia respirou fundo, pegou a bolsa, e saiu do carro com cuidado, como se o chão pudesse estar escorregadio por dentro. O ar lá fora estava úmido, com cheiro de terra molhada e folhas. A varanda tinha uma luz amarela que fazia tudo parecer acolhedor. Mas acolhimento naquela noite parecia ameaça. Caio apertou a campainha. O som foi curto. E o tempo naquele segundo pareceu alongar. Quando a porta abriu foi como se o mundo lembrasse que existia outra velocidade. Helena apareceu primeiro como perfume. Amadeirado. Quente. Um cheiro que entrava com calma e ficava. Ela vestia uma camisa de seda clara que refletia a luz de um jeito quase indecente, não porque mostrasse pele, mas porque sugeria. Calça de alfaiataria escura, cintura marcada, e uma postura que não precisava de esforço para ser notada. O cabelo estava preso num rabo baixo, mas não era um preso de quem não liga. Era um preso de quem sabe exatamente o efeito do que está fazendo. Chegaram, Helena disse, e a voz dela veio com aquele tipo de serenidade que faz a gente se sentir barulhenta por existir. Caio se abriu num sorriso. Mãe, trouxe a Lívia. Como se Helena não a tivesse visto antes. Como se Helena não tivesse olhado para ela no último jantar, tempo demais. Como se Helena não tivesse dito você é tão, e deixado a frase no ar incompleta, perigosamente aberta. Helena beijou o rosto do filho com carinho. Um gesto simples, maternal, seguro. Depois virou para Lívia. E por um instante a sala inteira pareceu parar de respirar. Lívia, ela falou o nome como quem toca uma superfície cara. Sem pressa. Com atenção. Lívia sentiu um calor subir do peito para o rosto, traiçoeiro. E odiou o próprio corpo por responder. Helena, ela respondeu tentando manter a voz firme. Boa noite. Helena sorriu, não com os dentes, mas com os olhos. Aquele sorriso curto, quase íntimo, que não deveria existir entre elas. Entrem. Vocês devem estar com frio. Lívia cruzou a porta e foi tomada pela casa como por uma atmosfera. O chão de madeira rangia baixo sob os passos, e o som era elegante, contido. Havia música tocando em volume baixo, um jazz suave, quase sussurrado. E o cheiro da comida vinha da cozinha com notas de alho, ervas, alguma coisa tostada que dava fome. Mas a fome de Lívia era outra. A sala estava impecável, almofadas alinhadas, livros organizados, quadros com cores sóbrias.
Tudo ali parecia ter sido colocado por alguém que precisava controlar o mundo para não perder o controle de si. Helena fechou a porta e fez um gesto com a mão, convidando-os a seguir. Caio, você pode abrir o vinho? Está na adega, ela pediu, como quem entrega uma tarefa fácil para afastar alguém sem levantar suspeitas. Caio foi, distraído e obediente. E então, sem ele, o ar mudou. O silêncio entre Lívia e Helena não era vazio. Era cheio demais. Helena caminhou até a mesa, ajeitou um guardanapo que já estava reto, só para ter o que fazer com as mãos. Lívia ficou parada, segurando a bolsa como se fosse escudo. Helena olhou de novo para ela. Um olhar calmo, mas profundo. Você cortou o cabelo, Helena disse. Lívia piscou, surpresa. Era verdade. Um corte pequeno feito há 2 semanas. Caio nem tinha notado. Cortei, só um pouco. Ficou bom, Helena respondeu. Te deixa com um ar mais decidido. A palavra decidido ficou no corpo de Lívia como um toque. Ela engoliu seco. Obrigada. Helena aproximou-se 2 passos. Nada demais. Uma distância social. Ainda assim, o peito de Lívia apertou como se algo perigoso estivesse chegando perto. Você parece cansada, Helena observou. Dia cheio, Lívia respondeu, rápido demais. Helena inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que não era só a resposta. Como se estivesse ouvindo o que Lívia não dizia. Eu imagino. E então, de um jeito muito simples, Helena estendeu a mão e tocou o braço de Lívia. Foi um toque breve. Maternal, se alguém quisesse interpretar assim. Mas o corpo de Lívia não interpretou como maternal. O corpo de Lívia reagiu como quem reconhece um incêndio só de sentir o calor. Ela sentiu a ponta dos dedos de Helena sobre a pele por cima do tecido, e foi como se o lugar tocado ganhasse vida própria, como se a atenção de Helena fizesse aquele pedaço dela acordar. Lívia segurou o ar nos pulmões, porque soltar parecia perigoso demais. Helena retirou a mão devagar. Vem, ela disse. Senta um pouco. A comida ainda precisa de 5 minutos. Lívia foi. Porque dizer não parecia chamar atenção. E chamar atenção naquela casa era uma forma de morte. Sentaram-se no sofá com uma distância respeitável. O suficiente para parecer normal. Não o suficiente para acalmar. A música continuava. A chuva lá fora também. E a luz amarela deixava os contornos de Helena mais suaves, como se o mundo conspirasse para torná-la ainda mais possível. Helena cruzou as pernas com calma. O relógio antigo no pulso captou a luz por um segundo, e Lívia notou não o objeto, mas o gesto. A precisão. Como está o trabalho? Helena perguntou. Lívia respondeu sobre prazos, reuniões, o chefe. Palavras que eram seguras. Helena ouvia como quem tem paciência. E ao mesmo tempo parecia estar observando outra coisa por trás da conversa. Lívia falava, mas sentia o próprio coração se comportando como um adolescente. Quando Caio voltou com o vinho, rindo de alguma coisa que tinha visto no celular, foi como se um terceiro corpo entrasse no espaço e mudasse o desenho do ar. Pronto, majestade, ele brincou, erguendo a garrafa. Helena levantou uma sobrancelha, um sorriso mínimo. Obrigada, plebeu. Caio riu. Lívia riu também? Um riso que parecia colado no rosto. Helena se levantou para ir até a cozinha, e no caminho passou atrás do sofá. Ao passar atrás de Lívia, roçou a mão de leve no encosto, tão leve que poderia ter sido acidente. Mas não foi. Porque no exato instante do roçar, Helena inclinou-se um pouco e perto do ouvido de Lívia, disse baixo o suficiente para só ela ouvir. Você fica linda tentando se controlar. A frase caiu dentro de Lívia como uma pedra num lago. Ela ficou imóvel, o corpo inteiro tenso, e sentiu uma onda de calor que não tinha nada a ver com a casa. Quando Helena seguiu para a cozinha, como se nada tivesse acontecido, Lívia continuou olhando para frente, mas a sala já não era a mesma. O mundo já não era o mesmo. Caio falava alguma coisa sobre o vinho, sobre as viagens do ano, e Lívia assentia sem ouvir, porque agora ela tinha certeza de uma coisa que a aterrorizava. Ela não era a única sentindo. E isso era pior. A cozinha exalava cheiro de manteiga, ervas e algo assando.
Helena voltou com uma travessa e colocou na mesa com um cuidado quase cerimonial. A mesa estava posta para 3, como uma pequena cena familiar. Bonita. Quase perfeita. Quase. Sentaram-se. A conversa correu sobre assuntos leves. Lembranças da infância de Caio, histórias do colégio, comentários sobre o tempo. Mas embaixo das palavras havia uma outra conversa secreta, feita de olhares que duravam meio segundo a mais do que deveriam. Helena serviu Lívia primeiro. Você gosta desse? Helena disse, colocando a porção no prato dela. Não era uma pergunta. Era conhecimento. Lívia levantou os olhos e encontrou os de Helena. E ali por um instante, tudo ficou silencioso. Um silêncio interno, como se o corpo desligasse o resto para sentir só aquilo. Eu gosto. Lívia respondeu baixa. Caio nem percebeu. Helena voltou a servir o filho e seguiu conversando como se fosse só isso. Como se não tivesse acabado de atravessar uma fronteira invisível. Lívia tentou comer, mas cada garfada parecia acontecer longe, porque o que ela sentia era perto demais. O joelho de Helena encostou no dela por baixo da mesa, um toque mínimo, casual, plausível. Só que não se afastou. Ficou. Como uma pergunta que não podia ser feita em voz alta. Lívia congelou. O instinto gritava para recuar. Mas o corpo queria ficar. Helena continuou conversando com Caio, rindo de algo que ele disse, enquanto mantinha o joelho ali firme, sem pressa. Como se dissesse, eu sei o que isso faz com você. Lívia segurou o talher com força demais. A mão tremia de leve. E Helena, sem olhar diretamente, inclinou-se para pegar o sal, e no movimento, a manga dela roçou a mão de Lívia. 2 toques. 2 acidentes perfeitos. O jantar seguiu. E Lívia percebeu que naquela mesa havia 3 pessoas. Mas só 2 estavam realmente acordadas. Quando terminaram, Caio se levantou. Vou ajudar a mãe com a louça. Helena negou na hora, suave, mas firme. Você não precisa. Vai ver o jogo ou sei lá. Vai descansar. Caio fez um bequinho de drama, mas obedeceu. Foi para a sala. E então ficou aquilo. A cozinha com luz branca, a água correndo, o som de pratos, e Helena e Lívia sozinhas. Lívia colocou pratos na pia com cuidado exagerado, como se qualquer barulho pudesse denunciar o que ela sentia. Helena lavava com calma, sem pressa. O perfume dela misturava-se com o vapor quente da água. Você está tremendo, Helena disse, sem se virar. Lívia engoliu. Não, eu. Helena se virou devagar com as mãos ainda molhadas, e encostou o quadril na bancada, observando Lívia como quem escolhe uma palavra certa. Eu não vou te machucar, Helena falou baixo. Mas eu também não vou fingir que não vejo. A garganta de Lívia fechou, como se o corpo tentasse segurar tudo lá dentro. Isso é errado, Lívia sussurrou, mais para si mesma do que para Helena. Helena deu um sorriso breve, triste e perigoso ao mesmo tempo. Eu sei. E deu um passo à frente. A distância entre elas diminuiu até virar uma coisa viva, elétrica. Helena ergueu a mão, só até a altura do rosto de Lívia, e parou antes de tocar, como se pedisse permissão sem palavras. Lívia respirou, e a respiração saiu em pedaços. Por um segundo, ela quase inclinou a cabeça. Quase deixou acontecer. Mas então, na sala, o som do jogo aumentou, a voz de Caio se fez ouvir chamando alguma coisa, e o mundo lembrou que existia testemunha. Lívia deu um passo para trás como se tivesse levado um choque. Eu preciso ir ao banheiro, ela disse rápido, escapando da cozinha. Helena não tentou impedir, só ficou olhando. E quando Lívia passou apressada pelo corredor, ela ouviu Helena dizer, num tom que era quase um segredo: você pode fugir hoje, mas não vai fugir de você. Lívia entrou no banheiro e trancou a porta. A casa parecia quieta demais. Ela apoiou as mãos na pia e olhou para o próprio rosto no espelho, bochechas coradas, olhos brilhando de um jeito que não combinava com culpa. O anel no dedo girou sozinho entre seus dedos, reflexo automático. Ela fechou os olhos, porque pela primeira vez em muito tempo, ela estava com medo, e o medo tinha gosto de desejo. E lá fora, na cozinha, Helena continuava lavando pratos com calma, como se a vida fosse normal.
como se não tivesse acabado de começar algo que não ia parar. Naquela noite, Lívia saiu da casa de Helena com a sensação de ter roubado alguma coisa que não cabia no bolso. No carro, Caio falava sobre o jogo, sobre o tempero do jantar, sobre como a mãe estava mais leve ultimamente. E Lívia concordava com a cabeça, sorrindo do jeito certo, enquanto por dentro a frase de Helena repetia como um refrão que não dava para desligar: "Você pode fugir hoje, mas não vai fugir de você." A chuva tinha parado, mas o corpo de Lívia ainda estava molhado de um calor que não vinha do tempo. Quando chegaram ao apartamento, Caio quis carinho. Um abraço por trás, a boca dele no pescoço dela, o gesto automático de quem acha que amor é rotina bem mantida. Lívia endureceu, quase imperceptível, mas ele sentiu. "Que foi?" ele perguntou rindo para disfarçar a pontada. "Cansaço", ela mentiu de novo. A mesma mentira, agora mais suja. Caio aceitou. Porque Caio era bom nisso. Aceitar as coisas que preservavam o mundo como ele queria. Mas naquela noite, quando ele dormiu, Lívia ficou acordada olhando o teto, ouvindo a cidade longe, e sentindo no próprio joelho o lugar exato onde o joelho de Helena tinha ficado. Como se o corpo tivesse memória própria. E tinha. Nos dias seguintes, Helena apareceu nos pensamentos de Lívia como quem não bate na porta. Enquanto Lívia trabalhava digitando e respondendo e-mails, imagens surgiam sem aviso. A seda da camisa, o relógio no pulso, o perfume no corredor, a voz dizendo linda tentando se controlar. E o pior era isso. O pior não era a culpa. O pior era a vontade. Na quarta-feira, Caio falou casual: "Mãe quer que a gente vá lá domingo. Almoço." Lívia quase derrubou o copo d'água. De novo. Caio franziu a testa surpreso. "Ué, você sempre gostou. Ela gosta de você também. Ela gosta de você." A frase deixou um gosto estranho na boca de Lívia. Doce e amargo. "Claro", ela respondeu. "Vamos." Porque dizer não seria suspeito. E ela estava começando a entender uma coisa terrível. O desejo não queria segurança. Queria chance. Domingo chegou com um sol bonito, desses que parecem prometer paz, como se a natureza gostasse de ironia. A casa de Helena estava ainda mais perfumada, com janelas abertas, cortinas balançando, o som distante de uma playlist suave. O jardim tinha cheiro de grama recém-cortada e alecrim. Tudo ali parecia limpo demais para o que estava prestes a acontecer. Helena abriu a porta com um sorriso controlado, o mesmo sorriso que ela usava para o mundo. Mas quando os olhos dela encontraram os de Lívia, o sorriso mudou de temperatura. Foi mínimo. Foi suficiente. "Entrem", Helena disse, e a casa engoliu as duas como se já estivesse acostumada. Caio foi direto falar de futebol, mercado, coisas de homem e filho. Helena ofereceu vinho, água, petiscos. E Lívia, com a bolsa apertada nas mãos, procurava um lugar dentro de si para esconder a ansiedade. Só que Helena não deixava. Helena passava perto de Lívia como quem não faz nada e fazia tudo. Um toque de dedos ao entregar um copo. Com licença dito muito perto. Um olhar quando Caio virava de costas, rápido como lâmina. Lívia tentava agir normal, mas era como tentar apagar fogo soprando. Em determinado momento Helena se virou para Caio. "Filho, você pode pegar as cadeiras extras na garagem? Eu deixei lá." "Claro", Caio respondeu disposto. Quando a porta da sala fechou atrás dele, a casa ficou num silêncio cheio. Helena caminhou até a cozinha e fez um gesto para Lívia acompanhá-la. Lívia foi. Porque Helena tinha um jeito de pedir que parecia inevitável. Na cozinha havia luz natural, clara, e o som baixo de uma panela borbulhando. O cheiro era de limão, alho e alguma coisa doce assando. Helena abriu a geladeira e pegou um recipiente. "Você sabe picar cebolas sem chorar?" ela perguntou como se fosse brincadeira. Lívia soltou uma risada nervosa. "Se eu chorar, eu culpo você." Helena fechou a geladeira e se aproximou devagar. "Eu aguento a culpa", ela disse, e o modo como falou culpa fez a palavra mudar de significado. Lívia sentiu a pele arrepiar. Ela pegou uma faca. Começou a cortar, tentando manter as mãos firmes. O som da lâmina na tábua era seco, repetitivo, quase hipnótico.
Helena ficou ao lado dela, muito perto para ser necessário. Você está diferente desde aquele jantar, Helena falou baixo. A faca parou no ar por um segundo. Lívia engoliu. Não estou. Helena inclinou o rosto na direção dela. Está sim. Está mais, assustada. Lívia voltou a cortar. A voz saiu fina. Você também. Helena soltou um pequeno ar pelo nariz, um riso que não era bem riso. Eu tenho prática em esconder. A frase foi uma confissão sem maquiagem. Lívia cortou mais uma cebola como se a vida dependesse disso. Os olhos começaram a arder, de verdade dessa vez. Mas não era só cebola. Helena pegou um pano limpo e estendeu, tocando de leve o pulso de Lívia ao entregar. A corrente subiu pelo braço de Lívia como eletricidade. Ela fechou os dedos no pano devagar, e sentiu por um segundo a pele de Helena no limite da dela. Helena não recuou imediatamente. Ficou. Lívia levantou os olhos. Helena estava olhando para a boca dela. E Lívia percebeu, com uma clareza cruel, que Helena não estava brincando com fogo. Helena era o fogo. A porta da garagem abriu no corredor. O som do Caio lá fora falando sozinho, resmungando sobre as cadeiras. Helena recuou com a serenidade de quem sabe voltar para o lugar certo no instante certo. Continua, ela disse, como se fosse só a cebola. Você está indo bem. E Lívia odiou o próprio corpo por ter desejado que Caio demorasse mais. Depois do almoço, Caio insistiu em lavar a louça com a mãe, tentando ser o filho exemplar. Helena, de novo, negou. Vai com a Lívia lá fora. Mostra o jardim. Ela gosta. Ela gosta. Helena dizia essas coisas como quem coloca uma coleira invisível. Caio puxou Lívia pela mão para o jardim. O sol no rosto deveria ter acalmado, mas Lívia só sentia o corpo em alerta, como se estivesse esperando alguém aparecer atrás das árvores. E apareceu. Helena saiu alguns minutos depois com uma bandeja de café. A mãe, Caio reclamou. Você não para. Helena sorriu. Eu paro quando vocês forem embora. Ela colocou a bandeja na mesa do jardim e sentou, elegante, cruzando as pernas. O vento trouxe o perfume dela como uma frase. Caio começou a falar de trabalho. Lívia respondia quando lembrava. Helena observava. E no meio da conversa Helena fez algo que Caio não percebeu. Ela tirou uma folhinha presa no cabelo de Lívia. Com cuidado demais. Com proximidade demais. Pronto, Helena murmurou. Os dedos dela ficaram por um instante atrás da orelha de Lívia. O lugar onde a pele é fina. Onde a gente sente tudo. Lívia sentiu a garganta fechar. Obrigada, ela sussurrou, tão baixo que parecia oração. Helena não respondeu com palavras. Respondeu com um olhar que dizia, eu sei o que eu estou fazendo com você. E Lívia percebeu um outro problema, ainda pior que a culpa. Ela estava começando a gostar de ser conduzida. Na semana seguinte, a inevitabilidade ganhou um novo nome. Caio recebeu uma ligação no trabalho, irritado, e comentou em casa. Mãe tá com um problema com os documentos do apartamento do meu avô. Ela fica nervosa com essas coisas. Lívia tentou soar neutra. E você vai ajudar? Hoje não dá. Tenho reunião. Mas você é boa com papelada. Você se importa de ir lá amanhã de manhã? Eu aviso pra ela. A pergunta veio com a naturalidade de quem não imagina o abismo que está abrindo. Lívia deveria dizer não. Deveria inventar desculpa. Deveria se proteger. Mas ela disse, tá. E na mesma hora sentiu a mistura de pânico e excitação. Como se tivesse assinado algo sem ler. Na manhã seguinte, o céu estava cinza. A cidade tinha cheiro de café e asfalto molhado. Lívia dirigiu até a casa de Helena com as mãos frias no volante. Ela estacionou e ficou alguns segundos parada, respirando. Você pode ir embora agora, uma parte dela implorava. Mas outra parte, a parte que já estava mudando, respondeu. Não quero. Ela tocou a campainha. A porta abriu rápido, como se Helena estivesse esperando colada nela. Helena estava sem maquiagem pesada, com o cabelo parcialmente solto, uma camisa mais simples, mas ainda assim, era Helena. A beleza dela não precisava de cenário. Você veio, Helena disse, e havia algo vulnerável no jeito como falou, como se aquilo importasse mais do que deveria.
Vim por causa dos documentos, Lívia respondeu, fingindo que era só isso. Helena abriu passagem. Claro. Mas quando Lívia passou, Helena fechou a porta devagar. E aquele som, o clique da fechadura, foi como um ponto final em tudo que era seguro. A sala estava silenciosa, com luz suave filtrada pelas cortinas. O ar tinha cheiro de madeira e perfume. Helena espalhou pastas na mesa. São esses aqui. Eu fico confusa com as datas. Lívia sentou e começou a organizar, buscando refúgio no trabalho. Papel, números, carimbos, coisas que não queimam. Helena ficou de pé ao lado, observando. Durante alguns minutos foi quase normal. Até Helena falar baixa. Você tá evitando olhar para mim. Lívia não levantou os olhos. Não estou. Helena soltou um suspiro leve, como se estivesse cansada de fingir. Lívia. O nome de novo, como toque. Lívia finalmente levantou os olhos. E Helena estava mais perto do que ela lembrava ter permitido. Eu penso naquele dia, Helena disse. Lívia engoliu. Não devia. Eu sei o que eu devia, Helena respondeu, e a voz dela escureceu, ficou mais quente. Eu quero saber o que você quer. A pergunta foi simples, mas a casa inteira pareceu inclinar-se para ouvir a resposta. Lívia sentiu a boca secar. Eu não posso. Helena não sorriu dessa vez. Isso não é resposta. Lívia fechou os dedos na caneta com força. Você é a mãe dele. Helena sentiu, como se estivesse aceitando uma sentença. Eu sei. O silêncio que veio depois era tão denso que parecia ter textura. Helena deu a volta na mesa e parou atrás da cadeira de Lívia. Lívia sentiu a presença antes de ver. A mão de Helena tocou o encosto, perto do ombro de Lívia. Olha para mim, Helena pediu, quase sem voz. Lívia olhou. E foi a primeira vez que ela viu Helena sem o escudo completo. Havia desejo ali sim, mas também medo. E uma solidão antiga. A garganta de Lívia apertou de um jeito inesperado. Isso vai destruir tudo, Lívia sussurrou. Helena inclinou-se, aproximando o rosto do ouvido dela, mas sem encostar. A voz veio como vento quente. Às vezes, tudo já está destruído. Só está bem arrumado. Lívia fechou os olhos. E o corpo dela, traidor, inclinou a cabeça 1 milímetro na direção de Helena. Um convite pequeno. Helena percebeu. Porque Helena notava tudo. A mão dela deslizou do encosto para o ombro de Lívia devagar, como se pedisse permissão a cada centímetro. O toque não era agressivo. Era paciente. A pele de Lívia se arrepiou inteira. Helena desceu a mão pelo braço dela até o pulso, e segurou de leve, como se estivesse segurando um pássaro assustado. Lívia abriu os olhos. Helena estava tão perto que a respiração das duas se misturava. Eu não quero te usar, Helena disse. Eu quero que você me escolha. E naquele instante Lívia entendeu o tamanho do perigo. Não era só tesão. Era vínculo. Era a sensação de ser vista. De um jeito que Caio nunca tinha visto. Lívia respirou fundo, e a boca dela se abriu para dizer não. Mas o som não saiu. Porque Helena aproximou o rosto mais um pouco, e o mundo reduziu-se a 2 centímetros de distância. 2 centímetros que separavam a vida antiga de outra vida. O celular de Lívia vibrou em cima da mesa. O nome de Caio apareceu na tela. A realidade sempre sabe a hora de invadir. Lívia se afastou como se tivesse sido queimada, puxando o braço de volta. Helena ficou imóvel, o olhar fixo, o rosto fechado num controle doloroso. Lívia atendeu com a voz trêmula. Oi? Amor, tá tudo bem aí? Caio perguntou. Vou passar para buscar você mais cedo. Lívia olhou para Helena, que agora parecia uma estátua elegante e gelada, mas com olhos perigosos. Tá tudo bem, Lívia mentiu. Tô terminando. Quando desligou, o silêncio foi cruel. Helena se afastou um passo, como quem recupera o papel. Você devia ir, ela disse, contida demais. Lívia assentiu, os olhos ardendo. Desculpa. Helena deu um sorriso pequeno, sem alegria. Não me peça desculpa por sentir. Lívia juntou os papéis rápido, as mãos trêmulas, a respiração presa. Quando caminhou até a porta, Helena não a acompanhou. Mas, antes de Lívia sair, Helena falou sem olhar diretamente. Ele está começando a perceber.
Lívia congelou. Como você sabe? Helena finalmente olhou, e a verdade estava nua ali. Porque ele me perguntou ontem se você anda diferente. A pele de Lívia ficou fria. O jogo estava mudando. E o pior era que, apesar do medo, o coração dela batia como se estivesse vivo pela primeira vez. Caio não disse que estava desconfiado. Ele fez o que homens como Caio fazem quando sentem o chão tremer, tentou reforçar o chão. Na sexta-feira à noite, ele chegou em casa com um sorriso grande demais e uma empolgação ensaiada. Surpresa, disse, tirando 2 chaves do bolso e fazendo-as brilhar na luz da sala. Casa de praia. Só nós 3. Mãe tá precisando respirar. E eu tô precisando também. Você vem, né? Lívia sentiu o sangue ir embora do rosto. A casa de praia sempre tinha sido um lugar da família. Um cenário com cheiro de protetor solar e memórias antigas, onde tudo era mais solto, menos vigiado, e por isso mesmo mais perigoso. Só nós 3, ela repetiu, como se não tivesse entendido. Caio riu. Ué? Você, eu e ela. Vai ser bom. Ela anda, estranha. E você também. Ele falou isso num tom leve, mas os olhos ficaram presos nos dela, como se procurassem alguma coisa. Vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Lívia imaginou Helena em um fim de semana inteiro. O som do mar. A casa menor. Corredores estreitos. Noites longas. O cheiro. E Caio no meio, tentando costurar com mãos trêmulas o tecido que já rasgou. Claro, Lívia disse, porque o medo também sabe vestir máscara. A gente vai. Caio a beijou satisfeito, como se tivesse vencido uma guerra invisível. E Lívia pensou, com um frio no estômago, eu acabei de aceitar entrar numa armadilha. No sábado, a estrada até o litoral tinha cheiro de gasolina e eucalipto. O céu era um azul quase insolente, e a luz do sol entrava pelo vidro do carro, batendo no anel que Lívia ainda girava quando achava que ninguém via. Helena estava no banco de trás, elegante demais para a simplicidade de um fim de semana. Óculos escuros, lenço leve no pescoço, uma bolsa grande e organizada. Ela falava pouco. Quando falava, a voz vinha limpa, bem colocada. Mas era no silêncio que ela gritava. Em uma curva da estrada, Lívia olhou pelo retrovisor, rápido só para checar algo, qualquer coisa, e encontrou os olhos de Helena por trás dos óculos. Por um segundo, o mundo inteiro se resumiu àquele encontro. Helena levantou a mão e ajustou o lenço devagar. Um gesto comum. Só que antes de baixar a mão, ela tocou o próprio pulso, o lugar do relógio antigo, como se marcasse tempo. Como se dissesse, eu lembro. Lívia desviou o olhar depressa, a garganta fechando, o coração batendo com raiva. Caio na frente aumentou o volume da música e cantou junto, tentando tornar o carro um lugar alegre. Mas a alegria era uma decoração frágil. A casa de praia era mais silenciosa do que Lívia lembrava. Madeira clara, janelas grandes, cortinas finas que deixavam entrar vento e sol. O cheiro do mar vinha com força, misturado com sal e algo verde das plantas ao redor. O chão rangia e o som dos passos parecia mais íntimo ali, como se a casa ouvisse. Caio largou as malas no quarto do casal e abriu os braços, teatral. Tá vendo? Era isso que a gente precisava. Helena caminhou até a janela e olhou o mar como quem procura um lugar longe dentro de si. Lívia ficou no meio, segurando a própria respiração. A distribuição dos quartos foi um detalhe que Caio tratou com naturalidade, como se fosse óbvio. Mãe fica no quarto do fundo. Aquele é mais fresco. Helena sentiu sem protestar. Lívia queria protestar por ela, por si, pelo corpo que já estava em alerta. Mas não disse nada, porque qualquer palavra seria uma confissão. No fim da tarde, Caio decidiu ir ao mercado da vila comprar coisas para o jantar. Vinho, pão, frutas, um monte de besteira. Vocês ficam aqui descansando, ele disse, pegando as chaves do carro. Eu volto rapidinho. Helena olhou para ele com um sorriso educado. Dirige com cuidado. Quando a porta fechou, o som do mar cresceu, como se tivesse esperado. Lívia estava na cozinha, fingindo arrumar copos. O vidro estava morno na mão dela, e o vento entrava pela janela, mexendo os cabelos soltos no rosto.
Helena entrou sem pressa, como se a casa fosse dela. E de fato era de algum jeito. Ela parou a uma distância segura, encostada no batente. Você está pálida, Helena disse. Lívia soltou uma risada curta, sem humor. É o sol. Helena não comprou. O sol não faz isso com você. Ela deu 2 passos, e a cozinha pareceu encolher. Ele está fazendo isso com você. Lívia fechou os olhos por um instante. Helena, por favor. Por favor o quê? A voz de Helena era baixa, mas firme. Por favor, finja. Por favor, suma. Lívia abriu os olhos, e neles havia uma mistura de raiva e medo. Por favor, não me coloque nessa posição. Helena se aproximou mais um pouco, até ficar perto o suficiente para Lívia sentir o perfume no ar. Você já está nessa posição, Lívia. Ela falou o nome como se fosse íntimo demais para ser permitido. Eu só parei de fingir que não. Lívia sentiu o peito apertar. A mão dela apertou a borda da pia. Você sabe o que isso pode fazer. Helena assentiu, e pela primeira vez o rosto dela mostrou uma fissura real. Eu sei. O silêncio que veio depois era vivo, vibrando. O mar lá fora batia nas pedras como um coração impaciente. Helena levantou a mão devagar, e tocou a ponta dos dedos na lateral do pescoço de Lívia, onde a pele era mais sensível. Não foi um agarrão. Não foi um avanço bruto. Foi um gesto lento, cuidadoso. Como se Helena estivesse pedindo permissão ao próprio destino. Lívia estremeceu. Um arrepio subiu pela espinha e a fez prender o ar. Olha para mim, Helena pediu. Lívia olhou. E viu com clareza dolorosa que Helena não estava ali para brincar. Helena estava ali para cair. Eu tentei ser só a mãe dele, Helena disse, e as palavras pareciam custar. Eu tentei ser digna, correta, segura. Mas quando eu olho para você... Ela parou. E engoliu. Quando eu olho para você eu lembro que eu ainda sou uma mulher. A confissão bateu em Lívia como algo quente demais. Lívia sentiu lágrimas ameaçando. E odiou isso porque ela não queria chorar. Ela queria outra coisa. Helena aproximou o rosto. Ficou a centímetros. A respiração dela roçou na boca de Lívia, e Lívia sentiu o próprio corpo inclinar, quase sem querer. Um som pequeno escapou de sua garganta, um suspiro que era metade medo, metade entrega. Helena parou. Porque Helena tinha autocontrole. Porque Helena era inteligente. Diz pra eu parar, ela sussurrou. Lívia tentou. Tentou de verdade. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi outra coisa. Eu não consigo. E foi como se essa frase abrisse uma porta que nunca mais fecharia do mesmo jeito. Helena encostou a testa na dela, um contato mínimo, íntimo demais, e ficou ali, respirando junto, como se precisasse daquele segundo para lembrar que ainda existiam limites. Então, lentamente, Helena beijou. Não foi um beijo de filme. Foi um beijo real, primeiro hesitante, como se as duas estivessem se testando. Depois mais firme e mais inevitável, como se o corpo tivesse esperado por isso por tempo demais. Lívia sentiu o mundo sumir nas bordas. As mãos dela subiram, primeiro para o braço de Helena, depois para a nuca, puxando com uma urgência que não combinava com a pessoa que ela achava que era. O beijo não era só desejo. Era reconhecimento. Era a sensação de finalmente parar de mentir com a boca. Helena segurou o rosto de Lívia com cuidado, como se pudesse quebrá-la e ao mesmo tempo, como se não quisesse nunca mais soltar. Quando se afastaram foi por falta de ar. Lívia ficou olhando para Helena, os lábios úmidos, os olhos brilhando. Meu Deus, Lívia sussurrou, como se tivesse cometido um crime e um milagre ao mesmo tempo. Helena passou o polegar pela boca dela, num gesto que era quase carinhoso demais para ser seguro. Não, Helena disse. Não transforme isso em pecado só porque o mundo vai chamar assim. Lívia ia responder. Ia dizer que não podia, que era loucura, que era o fim, quando ouviu o som do carro voltando, as rodas na brita, a porta batendo. A realidade entrou como uma lâmina. Helena se afastou rápido, arrumando o próprio cabelo, ajeitando a camisa como se nada tivesse acontecido. A máscara voltando ao rosto, mas com rachaduras. Lívia limpou a boca com o dorso da mão, o coração descompassado, o corpo inteiro quente. Caio entrou com sacolas, sorrindo. Vocês nem aproveitaram para descansar?
ele brincou, colocando tudo na bancada. Eu trouxe vinho bom. E nossa, tá um cheiro ótimo aqui. Lívia ficou rígida. Helena respondeu com uma calma perfeita. Estávamos na cozinha, conversando. Caio olhou para as duas. Um olhar rápido, mas diferente. Mais atento. Conversando, ele repetiu, como se provasse a palavra. Lívia sentiu o estômago virar. Naquela noite, depois do jantar, Caio insistiu em abrir uma garrafa e colocar música. Queria manter tudo junto, como se a proximidade consertasse. Ele tocava no braço de Lívia mais do que o normal. Abraçava por trás. Fazia carinho no cabelo. Como quem marca território sem perceber. Lívia suportou, o corpo duro, a mente longe. Helena sentou no sofá do outro lado com um copo na mão, olhando a música passar como se estivesse em outro planeta. Em algum momento, Caio levantou para pegar gelo e deixou Lívia sozinha por segundos. Helena olhou para ela. Um olhar breve. Mas dentro dele havia um universo inteiro acontecendo. Lívia sentiu o coração apertar, e um pensamento horrível atravessou como faca. Eu quero de novo. E ao mesmo tempo, eu não posso de novo. A noite avançou, e Caio foi dormir cedo, cansado da viagem, do vinho, da tentativa de normalidade. Ele disse para Lívia. Vamos deitar. Lívia foi, porque negar seria gritar. Ela deitou ao lado dele, de costas, fingindo sono, enquanto Caio adormecia rápido com a tranquilidade de quem ainda acredita em si. A casa no escuro tinha outros sons, o vento batendo nas janelas, o mar ao longe, o rangido da madeira. E então, no corredor, passos. Lentos. Como se alguém estivesse pensando a cada passo se devia continuar. A maçaneta do quarto fez um som quase imperceptível. A porta abriu uma fresta, e uma faixa de luz do corredor entrou. Lívia não se mexeu, mas o corpo inteiro dela acordou. Helena entrou silenciosa. Fechou a porta sem ruído. Aproximou-se da cama como quem atravessa um campo minado. Parou ao lado de Lívia. Lívia sentiu a presença como calor. Helena sussurrou, tão baixo que era quase vento. Eu não consegui dormir. Lívia apertou os olhos, como se isso pudesse apagar o mundo. Helena, vai embora. Helena não foi. A mão dela tocou o lençol, perto da mão de Lívia. Não tocou pele. Ainda. Diz que você se arrependeu, Helena pediu, e havia algo quebrado no pedido. Diz que foi um erro. E eu vou embora agora. Lívia sabia que deveria dizer. Sabia. Mas quando ela abriu os olhos e virou o rosto, encontrou Helena ali, descalça, cabelo solto, a máscara caída, e viu uma mulher real, tremendo de desejo e de medo. E Lívia entendeu que aquilo não era só sobre sexo. Era sobre ser escolhida. Sobre ser vista. Sobre parar de viver pela aprovação dos outros. Lívia não respondeu com palavras. Ela estendeu a mão devagar, e tocou o pulso de Helena bem em cima do relógio. Sentiu o coração de Helena batendo ali, como se o tempo tivesse sangue. Helena fechou os olhos por um segundo, como se tivesse recebido permissão para existir. Então ela se inclinou e beijou Lívia de novo, mais silencioso, mais intenso, como se a noite inteira estivesse comprimida naquele gesto. Lívia segurou o rosto dela, e o beijo se aprofundou em urgência contida. Tudo era cuidado, tudo era tensão. O lençol amassava sob os dedos. O ar parecia curto. Um gemido abafado escapou de Lívia, e ela imediatamente levou a mão à própria boca, assustada. Helena encostou a testa na dela e sussurrou. Xi. O xi não foi só pedido de silêncio. Foi promessa. Foi perigo. Helena beijou o canto da boca de Lívia, o maxilar, descendo num caminho que fez Lívia tremer inteira, e aí Helena parou, como se o último degrau fosse um abismo. As duas ficaram imóveis respirando, com a consciência brutal de Caio a poucos centímetros, dormindo. E então veio o som que quebrou tudo. Um rangido no colchão. Caio se mexeu. Virou de lado, sonolento. Lívia congelou com o coração disparado. Helena também. Caio abriu os olhos, ainda pesados de sono, e o olhar dele encontrou a sombra ao lado da cama. Por um segundo, ninguém respirou. Mãe? Caio disse confuso, como se a palavra não coubesse naquela cena.
Helena ficou de pé lentamente, sem pressa, mas sem saída. A voz dela saiu baixa, controlada demais. Caio. Lívia sentou na cama, pálida, o lençol alto demais como proteção, como vergonha. Caio pescou, tentando entender. Que você tá fazendo aqui? O silêncio respondeu antes de qualquer uma. Caio olhou para o rosto de Lívia. Viu os lábios vermelhos. Viu o desespero nos olhos. Viu o corpo dela tremendo como quem acabou de atravessar uma linha. E então olhou para Helena. E viu algo que nunca tinha visto na mãe: vulnerabilidade. O rosto dele se transformou devagar. Primeiro incredulidade. Depois, um horror surdo. Não. A voz dele falhou. Não, não é isso. Lívia tentou falar, mas a garganta não deixava. Helena deu um passo à frente, como se quisesse proteger Lívia, ou como se quisesse proteger o filho de ver demais. Caio, ela disse, firme agora. Me escuta. Eu não quero escutar. Ele explodiu, levantando da cama num salto, o corpo tenso, os punhos fechados. Você é minha mãe. E você, ele apontou para Lívia com o dedo tremendo. Você é minha namorada. Lívia sentiu uma lágrima cair, quente, humilhante. Eu tentei, ela conseguiu dizer. Eu tentei não sentir. Caio soltou uma risada sem humor, com um som quebrado. Ah, tentou? Parabéns. Helena respirou fundo, e a voz dela saiu com uma coragem estranha, como quem finalmente para de negociar com a própria vida. Isso não começou hoje. Caio virou para ela com os olhos brilhando de raiva. Então você ficou olhando para minha namorada, esse tempo todo? Helena não desviou. Eu lutei contra isso. Eu lutei de verdade. O controle dela tremia, mas não caía. Mas não dá para desver uma pez. Quando ela te atravessa. Caio balançou a cabeça, como se estivesse prestes a vomitar. Vocês são doentes. A palavra bateu como tapa. Lívia se encolheu, mas Helena, surpreendentemente não. Helena deu um passo atrás, respirou, e falou com uma firmeza gelada. Não, nós somos humanas. Caio olhou para Lívia e havia dor ali, uma dor real de perda. Você me ama? Ele perguntou com uma sinceridade que doeu mais do que a raiva. Lívia abriu a boca. E percebeu que não tinha a resposta que ele merecia. Porque ela não conseguia mais mentir. O silêncio dela foi a resposta. Caio fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estava diferente, como se algo dentro dele tivesse morrido. Arruma suas coisas, ele disse para Lívia, a voz plana. Eu te levo embora de manhã. Lívia sussurrou. Caio? Ele cortou seco. Não. Helena tentou falar, mas Caio girou para ela com um olhar que parecia implorar e acusar ao mesmo tempo. E você? Você fica longe dela. Helena engoliu. Por um segundo, ela pareceu menor, e então se endireitou, aceitando o golpe. Eu não vou atrás dela, Helena disse num fio. Eu não vou piorar isso. Caio riu, uma risada vazia. Como se desse para piorar. Ele pegou uma camiseta no chão, jogou sobre os ombros, e saiu do quarto batendo a porta do corredor com força, acordando a casa inteira. Lívia ficou sentada na cama, tremendo, com o lençol nos dedos, como se segurasse o último pedaço de uma vida antiga. Helena estava de pé ao lado, respirando como se tivesse corrido quilômetros. Eu sinto muito, Helena disse, e dessa vez não era sedução. Era dor. Lívia levantou o olhar para ela, e havia uma verdade crua ali. Eu também, Lívia respondeu. Helena hesitou. Eu não vou te pedir nada, Helena disse. Mas, eu não consigo fingir que isso não aconteceu. Lívia sentiu uma nova onda de lágrimas. Uma parte dela queria correr, outra queria ficar ali para sempre. Eu não sei quem eu sou agora, Lívia confessou quebrada. Helena se aproximou um passo, sem tocar. Você é alguém que finalmente parou de se apagar. Lívia fechou os olhos. Porque no meio do desastre, aquela frase soou como libertação. E ao mesmo tempo como sentença. O amanhecer na praia não foi bonito. O sol nasceu como sempre nasce. Indiferente, dourando o mar, iluminando a espuma, mas dentro daquela casa tudo parecia com uma cor errada, como se a luz denunciasse demais. Lívia mal dormiu. O corpo dela alternava entre tremor e torpor, como se a adrenalina tivesse virado febre.
Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Caio no instante em que entendeu. Aquilo não era só raiva. Era luto. E por baixo do luto, havia outra coisa que a fazia ter vergonha de si. A lembrança do beijo de Helena, o jeito como o mundo tinha ficado simples por 2 segundos, simples e verdadeiro. Quando ouviu passos pela casa, Lívia levantou. A madeira rangeu sob os pés dela. O ar do corredor estava frio, salgado. Na sala, Caio estava sentado no sofá, olhando para o nada com uma caneca de café já frio. O cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido anos em uma noite. Helena estava na cozinha, imóvel, como se qualquer movimento fosse perigoso. Ela não olhou para Lívia. Caio ergueu a cabeça. Arruma suas coisas, ele repetiu, sem a fúria de antes. Agora era pior, era vazio. Lívia apertou as mãos. Caio, eu. Ele levantou a palma. Não tenta. A voz dele falhou no final, traiçoeira. Não tenta me explicar como isso aconteceu. Lívia sentiu o peito doer. Eu não queria te machucar. Caio soltou uma risada curta, seca. Claro que não. Ninguém quer. Só acontece. Ele esfregou o rosto com as mãos. Você sabe qual é a parte mais nojenta? Lívia não respondeu. Eu fiquei tentando achar um motivo. Ele olhou para ela como quem procura um buraco na parede. Tentei pensar. Talvez eu tenha sido ruim. Talvez eu tenha falhado. Talvez eu tenha te deixado sozinha. A garganta dele fechou. Mas foi minha mãe, Lívia. A palavra mãe saiu como uma ferida aberta. Lívia respirou fundo. Eu sei. E pela primeira vez desde que tudo explodiu, Lívia disse uma verdade inteira sem enfeite. Eu sei e eu odeio isso. Caio ficou olhando para ela por alguns segundos. A expressão dele mudou não para perdão, mas para um tipo de compreensão dolorida. A compreensão de que ela não estava só traindo. Ela estava revelando algo. Você gosta de mulheres? Ele perguntou, e a voz dele era tão baixa que parecia medo. Lívia sentiu o rosto queimar. Eu nunca me permiti fazer essa pergunta. Caio fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse tentando não quebrar ali. E agora? Essa era a pergunta que realmente importava. Lívia olhou para a cozinha para Helena, de costas com as mãos apoiadas na bancada, imóvel demais. Helena parecia uma estátua feita de autocontrole. Mas Lívia conhecia o que tinha por dentro daquela estátua, incêndio. Lívia voltou os olhos para Caio. Agora eu não consigo voltar a fingir. O corpo de Caio enrijeceu. Então você escolhe ela. A frase não foi acusação. Foi sentença. Lívia sentiu as lágrimas subirem, inevitáveis. Eu não quero escolher contra você. A voz dela tremeu. Eu queria que nada disso existisse. Mas existe. Caio encarou o chão, os dedos apertando a caneca. Você sabe o que isso faz com a minha vida, né? Ele murmurou. Com a minha cabeça. Com a relação com ela. Helena finalmente se virou. O rosto dela estava pálido, mas firme. Os olhos, úmidos. Não de drama, de verdade. Caio, Helena disse, e o nome dele ali, naquele tom, doeu mais do que grito. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu não vou colocar isso em você. Caio olhou para ela como se estivesse vendo uma estranha. Você já colocou. Helena engoliu seco. E então, com uma coragem que parecia custar sangue, ela falou. Eu sei. E eu vou pagar o preço. Do jeito que você decidir. Caio riu de novo. Mas dessa vez foi um som de desespero. Como se tivesse algum jeito bom. Ele levantou de repente e pegou as chaves. Vamos embora. Agora. Lívia voltou para o quarto e arrumou a mala como quem arranca pedaços do próprio corpo. Cada roupa dobrada era uma lembrança do que ela achava que era. Cada zíper fechado era um ponto final. Quando voltou para a sala, Helena estava perto da porta. Ela não tocou Lívia. Não tentou. Só olhou, e no olhar havia uma promessa silenciosa. Eu não vou te prender, mas eu também não vou mentir. Caio já estava do lado de fora, impaciente, quebrado. Lívia parou diante de Helena por um segundo. Eu sinto muito, ela sussurrou. Helena fechou os olhos e quando abriu havia lágrimas contidas ali. Eu também. A voz veio baixa. Mas não se odeie por ter acordado. Lívia respirou fundo.
como se aquela frase fosse a única coisa que a mantinha em pé. E saiu. A viagem de volta foi um enterro em movimento. Caio dirigia com força demais, rápido demais, como se quisesse fugir da própria pele. Não colocou música. Não falou quase nada. E o silêncio era tão pesado que parecia um quarto fechado. Na metade do caminho, ele disse, sem olhar para ela: "Você vai voltar para sua casa. Eu vou ficar no meu apartamento uns dias." Lívia assentiu. Quando chegaram, Caio estacionou e ficou com as mãos no volante. Não desceu. Não se despediu como alguém normal se despede. Ele só disse: "Eu não sei se eu vou conseguir olhar para você de novo sem..." A voz dele engasgou. Ele respirou, sem sentir nojo. "Desculpa." Lívia sentiu a palavra cortar, mas não discutiu. Ela merecia o corte. E ele merecia a honestidade. "Eu entendo," ela respondeu, e a voz dela saiu pequena. Eu não queria te destruir." Caio finalmente olhou para ela. Os olhos dele estavam cheios. "Você não destruiu só a gente," ele murmurou. "Você destruiu minha mãe." Lívia quis dizer ela se destruiu sozinha. Mas não era tão simples. Porque a verdade era que as duas tinham empurrado, e agora o mundo cobrava. Lívia abriu a porta do carro. Antes de sair, ela disse a única coisa que ainda podia ser digna: "Se você um dia quiser me odiar com calma, eu aceito. Mas eu não vou te mentir mais." Caio não respondeu. Só apertou os lábios como quem segura um choro. Lívia saiu. E a porta fechou com um som que parecia definitivo. Os dias seguintes foram uma queda lenta. Lívia tentou trabalhar, tentou comer, tentou dormir. Mas tudo nela parecia girar em torno de duas coisas: a culpa e a falta. Caio não mandou mensagem. Sumiu. Quando ela tentou falar, ele respondeu só com um preciso de tempo. E Helena? Helena também sumiu. Até que na quinta-feira à noite, enquanto Lívia estava no sofá, abraçada a uma almofada como se fosse boia, o celular vibrou. "Helena, você está bem?" Duas palavras simples. E ainda assim, foi como se alguém acendesse uma luz dentro do peito de Lívia. Ela demorou para responder. Muito. Porque responder era admitir que aquilo continuava vivo. Ela respondeu: "Lívia, não." A mensagem ficou ali entregue, crua. Demorou poucos minutos para Helena responder. "Helena, eu também não." Silêncio. Depois: "Helena, Caio cortou contato comigo." Lívia sentiu o estômago cair. "Lívia, eu destruí vocês." A resposta veio logo e parecia pesada. "Helena, não coloque tudo em você. Eu sou adulta. Eu escolhi. E eu falhei como mãe ontem." A palavra "falhei" fez Lívia chorar de um jeito feio, sem glamour, sem erotismo, só dor. Mais alguns minutos, e Helena mandou: "Helena, eu não vou te procurar se você não quiser." Lívia ficou olhando para aquela frase como se fosse um precipício. Porque agora, pela primeira vez, a escolha estava nas mãos dela. Não do certo. Não do esperado. Não da vida arrumada. Dela. Lívia digitou, apagou, digitou de novo. E finalmente enviou: "Lívia, eu quero te ver. Só, sem mentira." Elas marcaram num lugar neutro, uma cafeteria discreta de luz baixa com cheiro de canela e música suave. Quando Lívia chegou, Helena já estava lá, sentada perto da janela. O cabelo solto, um casaco claro, mãos em volta de uma xícara como se precisasse se segurar em alguma coisa. Helena levantou os olhos, e foi como voltar para um lugar perigoso. Lívia sentou devagar. As duas ficaram alguns segundos em silêncio, porque certas coisas não cabem em cumprimento. Helena foi a primeira a falar: "Eu pensei em você todos os dias." Lívia engoliu. "Eu também." Helena soltou um suspiro, como se aquilo fosse alívio e condenação ao mesmo tempo. "Eu não quero que isso vire uma história suja," Helena disse, a voz baixa. "Eu não quero que você seja um trauma na minha vida. Eu quero que se a gente for fazer isso, seja inteiro." Lívia sentiu o coração bater forte. "E o Caio?" Ela perguntou, porque a culpa era um animal que não largava. O olhar de Helena ficou mais triste. "Ele não fala comigo." Ela desviou o olhar por um instante. "Eu não sei se um dia vai falar." Lívia apertou as mãos, os dedos gelados.
Eu não quero ser o motivo de uma mãe perder o filho. Helena encarou Lívia com firmeza. Você não é o motivo. A voz dela tremeu, mas se manteve. O motivo é que eu vivi anos apagando quem eu era. E quando eu te vi, eu parei de conseguir. Lívia respirou, sentindo a verdade bater e doer. E eu parei também, Lívia confessou. Eu passei a vida inteira sendo a pessoa certa. A namorada certa. A filha certa. A mulher certa. Ela riu sem humor, e eu não sabia que eu tinha um corpo que queria. Helena observou atenta. Sem julgamento. Sem pressa. Você tem medo de mim? Helena perguntou. Lívia pensou, e a resposta veio com honestidade. Eu tenho medo do que ouvi em mim quando eu te beijei. Helena inclinou a cabeça, e a voz saiu quase um carinho. E o que você viu? Lívia apertou a xícara com as duas mãos como se fosse âncora. Que eu estava viva. O silêncio que veio depois foi quente. Helena passou o dedo pela borda da xícara, um gesto pequeno, e disse: Eu não vou te prometer que vai ser fácil. A gente vai perder coisas. Talvez muitas. Lívia assentiu, lágrimas discretas. Eu já perdi. Helena olhou para ela como se estivesse escolhendo a verdade mais dura. Então a pergunta não é se você aguenta perder. É se você aguenta voltar a dormir. Lívia sentiu um arrepio. Porque era isso. Ela não conseguiria voltar a ser a Lívia de antes. E finalmente ela aceitou a coisa que mais assustava. Ela não queria. Lívia estendeu a mão por cima da mesa, devagar, e não tocou Helena de imediato. Parou a centímetros, dando espaço. Permissão. Helena olhou para aquela mão como se fosse algo sagrado. E então tocou. Os dedos se encaixaram discretos, escondidos do mundo sob o pretexto de duas mulheres conversando. Mas para as duas, aquilo foi um pacto. Eu escolho não mentir mais, Lívia sussurrou. Helena apertou de leve a mão dela. Eu também. Meses depois, as coisas não estavam resolvidas do jeito bonito. Estavam resolvidas do jeito real. Caio não voltou para a casa da mãe. Cortou contato por um tempo longo. Quando falou, foi uma ligação curta, fria, com palavras que pareciam pedra. Helena chorou depois, sozinha. E no dia seguinte levantou e foi trabalhar, porque a vida não para a dor. Lívia mudou de apartamento. Mudou hábitos. Mudou o jeito de se vestir, aos poucos. Não para agradar Helena, mas porque parou de usar roupa como armadura. Ela deixou o cabelo mais solto. Comprou uma blusa vermelha e usou sem pedir desculpa. E Helena? Helena também mudou. Deixou de viver como vitrine. Passou a escolher. A dizer não para convites, sim para descanso, sim para sentir. Havia dias em que ela parecia inabalável. E outros em que tremia porque o preço às vezes vinha em ondas. Mas à noite, quando estavam juntas, em uma casa que agora era delas, não da família, não da culpa, havia uma calma diferente. Não era a calma do certo. Era a calma do verdadeiro. Numa dessas noites, Lívia se deitou ao lado de Helena e ficou observando o relógio antigo no pulso dela, marcando o tempo como se o tempo tivesse voltado a andar. Lívia tocou o relógio e sussurrou. Você acha que um dia ele vai? Helena fechou os olhos, respirou fundo, e respondeu com a honestidade que agora era regra. Eu não sei. Lívia sentiu o medo apertar. Helena abriu os olhos e completou. Mas eu sei que eu não vou perder você por medo de um futuro que eu não controlo. Lívia engoliu, e a voz saiu quebrada e inteira. Eu passei a vida sendo controlada. Agora eu só quero ser, eu. Helena puxou Lívia para mais perto num abraço que era casa. Então seja, ela murmurou. E fica. Lívia ficou. E pela primeira vez, o coração dela parou de pedir licença para bater.